Sejam bem-vindos ao canal Moço do TI, o canal que eu criei para me ajudar a estudar e também te ajudar a estudar. Hoje a gente vai ver um pouco sobre instâncias virtuais e a comunicação via o protocolo FTP. O protocolo FTP, ele significa File Transfer Protocol, e ele é uma forma de transferir arquivos entre um cliente e um servidor. O FTP ele pode transferir as credenciais, por exemplo, mas elas são sem a criptografia. Já o FTPS ele possui criptografia, então é uma transferência de arquivos mais segura. E o que a gente vai ver hoje aqui? Eu tô aqui na minha máquina virtual Ubuntu, que eu ensinei como a gente cria ela num outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. E agora eu vou colocar um servidor nessa máquina Ubuntu e na minha máquina nativa, a Windows, eu vou instalar um cliente para poder acessar esses arquivos. Lembrando, para poder um servidor e um cliente se comunicarem, acessar a pasta um do outro, ele vai ter que ter o quê? Quer dizer, o cliente acessar a pasta do servidor, ele vai ter que estar na mesma faixa de rede. Então já me certifiquei aqui que a minha máquina virtual Ubuntu ela esteja na mesma faixa de rede que a minha máquina Windows, que no caso eu coloquei as duas pelo Wi-Fi. Então aqui eu vou ter que abrir o terminal e eu vou ter que instalar um software de um servidor para o meu Ubuntu, que no caso eu vou usar o VSFTPD. Então para instalar a gente faz assim: sudo, que ele precisa instalar como root, né? Sudo apt-get install. Então agora eu vou colocar o nome do software, VSFTPD, e eu vou dar um enter. A minha senha, que eu já coloquei na minha máquina virtual daquele outro vídeo que eu fiz, coloquei a senha como padrão aluno também. Aqui ele já está me dizendo que o pacote já está instalado, porque eu já havia instalado esse pacote. O que a gente precisa fazer para criar uma pasta compartilhável? Primeiramente, eu vou criar uma pasta aqui. Eu vou criar essa pasta em documentos. Então eu vou lá dar um cd documentos, e aqui dentro de documentos eu vou criar uma outra pasta, né? mkdir para criar diretório, né? Make directory, criar diretório, e eu vou colocar a pasta como transfer vai ser o nome dela. Agora eu vou dar um cd em transfer, que ele vai me jogar dentro da pasta, e aqui eu vou criar um arquivo de texto. Então para criar arquivo de texto a gente coloca touch, deixa eu ver o nome de arquivo, file.txt. Tá, vou só escrever uma coisinha ali dentro, nano file.txt. Aqui ele vai abrir para mim para escrever. Vou colocar seu arquivo foi transferido. Vou dar um Ctrl O para salvar e o Ctrl X para sair. Agora a gente vai começar a configurar o nosso servidor para transferir esse meu arquivo aqui. Então para a gente configurar esse servidor, precisamos fazer o que? Precisamos dar um sudo nano na pasta de configuração do servidor, que é na barra etc barra o nome do nosso software, que é vsftpd.conf, de configuração, né? Então a gente vai aqui, a gente precisou dar o sudo, porque se não der o sudo, ele não vai poder ser escrito aqui dentro nada. Então a gente vai até aqui embaixo, na última linha,
e podemos digitar isso aqui, ó. Não vai ter no programa nativo, então tem que escrever write underline enable igual a yes. E aqui localhost e o caminho do arquivo. No caso eu coloquei no home, o nome do usuário aluno, documentos, e não foi a teste que eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando agora a transfer. Vou colocar aqui transfer. Agora eu vou dar um Ctrl O para salvar e o Ctrl X para sair. Feita essa parte aqui no Linux, agora a gente vai para a parte do Windows. Ah não, já ia esquecendo. Primeiramente a gente tem que dar um restart no servidor para ele poder funcionar certinho. Então tem que dar um sudo service vstpd restart. Feito isso, agora ele já vai estar funcionando aquele código que a gente implementou no conf. Então vamos aqui no nosso Google e a gente vai precisar pesquisar por isso aqui, ó, FileZilla. Esse FileZilla ele vai ser um cliente para transferências de arquivos. A gente tem que baixar aqui em Download FileZilla Client. Esses links eu vou deixar na descrição. Então a gente acessa o FileZilla Client, pode baixar ele por aqui, ó. Vai abrir esse, você vem aqui em Download. Eu não vou baixar porque eu já tinha feito, né? Então vou abrir aqui o meu programa. Aqui nessa parte a gente vem em arquivo, gerenciador de sites, e aqui eu já tinha colocado um teste, eu vou apagar. Vou apagar ele aqui e vou colocar em novo site que vai aparecer. O novo site eu vou renomear como transferência. Aqui em host a gente vai ter que colocar o endereço de IP. Como é que eu vou saber meu endereço de IP do meu Linux? Eu volto no Linux e coloco IPA. Após digitar isso, eu posso ver aqui, ó, meu endereço IPv4 é 192.168.0.120. Então eu venho aqui no FileZilla, vou colocar 192.168.0.120. Deixa eu só me certificar se era isso. Isso mesmo. Agora na porta, por padrão, é para a porta vir a porta 21 nas duas. Esse aqui é um campo que a gente não vai precisar estar colocando. Tipo de logon, deixa eu impedir senha, tá? E o nome de usuário da sua máquina Linux. A minha, no caso, é aluno. Vou deixar aluno. E vou dar um conectar. Aqui ele vai pedir a senha. Eu vou colocar aluno. E dar um OK. Isso, ó. Apareceu aqui que ele vai habilitar na porta 21, que é a porta padrão. E eu vou dar um OK. Aqui, ó, já apareceu a pasta que eu compartilhei, que é a pasta transfer. E tá aqui, ó, o file txt. Eu posso baixar ele, editar. E esse foi como que a gente faz uma transferência pelo protocolo FTP de uma máquina Linux para uma máquina Windows. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado alguém e até mais.